No final da Segunda Guerra Mundial, a situação na Europa era bastante desastrosa. A rendição da Alemanha tinha deixado muitos dos países europeus completamente destruídos, tanto em infraestruturas como economicamente, incluindo a própria Alemanha. O processo produtivo do continente estava arruinado, tanto pelos bombardeamentos como pelas batalhas. Faltavam matérias-primas, faltavam recursos, faltavam máquinas, as fábricas tinham sido destruídas. As nações europeias, que eram os principais colonizadores, começam a ver os seus impérios a desmoronar-se. No entanto, a situação não é desastrosa em toda a parte. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética emergem de facto vitoriosos. Os americanos, por exemplo, passam a ter bases espalhadas um pouco por todo o mundo, como podem ver neste mapa. A sua situação tinha visto tropas espalhadas na Europa, no Norte de África e na Ásia. O dólar tinha destornado a libra e torna-se a moeda de referência internacional, a divisa na qual são feitos os pagamentos e as compras. Os americanos são agora a maior potência industrial do mundo e têm capacidade nuclear. A União Soviética, pela sua parte, tinha as suas forças armadas espalhadas desde a Europa até ao Extremo Oriente. Tinha uma grande indústria de armamento e de aço, que inclusivamente tinha sido a grande obreira da reconstrução russa que já tinha começado. No entanto, não tem ainda capacidade nuclear, embora ela esteja muito, muito próxima. As duas nações encontram-se então numa situação em que os americanos duplicaram o PIB desde o início da guerra. Concentram 2/3 da reserva de ouro mundial e representam 40% do PIB do mundo. Os russos, por sua parte, têm uma excelente capacidade de organização. Têm o domínio estratégico dos países europeus que tinham sido libertados pelo Exército Vermelho aos alemães e possuíam grandes recursos naturais, incluindo petróleo. Eram então duas grandes superpotências. Os dois países seguem sistemas diferentes. Nos Estados Unidos, segue-se um liberalismo económico baseado no sistema político democrático. Na União Soviética, segue-se uma economia planificada e pretende-se a expansão da influência comunista para outros países, de preferência para o mundo inteiro. Esta política de alinhamento por um ou pelo outro lado significa que vai começar a definir-se um conjunto de áreas de influência no planeta e os restantes países seguiriam um ou outro modelo. Esta bipolarização começa pela Europa. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, inicia-se uma radicalização ideológica que vai eventualmente levar ao clima de Guerra Fria. Em 1946 e 47, os russos começam a sovietizar os países da Europa de Leste, ou seja, começam a exportar o seu sistema político para a Europa de Leste de forma a poderem controlar as nações que tinham libertado aos alemães na Segunda Guerra Mundial. Por sua parte, os americanos, sentindo-se ameaçados com aquilo que poderia acontecer tanto na Grécia como na Turquia, decidem terminar o seu isolacionismo. E a doutrina Truman enuncia que a manutenção da paz, a expansão da prosperidade e a progressiva implantação do modelo americano eram prioridades dos Estados Unidos, de preferência realizados sob forma pacífica, sob forma económica. Este processo inicia-se com um conjunto de investimentos vindos inicialmente do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, pouco depois do Plano Marshall, com vários objetivos. Por um lado, a reconstrução de países destruídos pela guerra, mas também a concessão de empréstimos que lhes permitissem saldar a dívida externa que tinham contraído durante a Segunda Guerra Mundial. Os países, no entanto, deveriam adotar políticas económicas negociadas com o FMI e que seriam, naturalmente, mais viradas para o sistema americano. Pretendia-se aqui de resistir ao avanço do comunismo. E esta resistência ao avanço do comunismo, no entanto, começou por se aplicar inicialmente na Europa. Os russos, previsivelmente, rejeitaram, impediram os países que controlavam de aceitar a ajuda americana e criaram as suas próprias organizações económicas. Em 1948, temendo que a União Soviética procurasse efetivamente ocupar a Alemanha,
os aliados ocidentais decidiram unir as suas zonas de ocupação e propor a formação de um país, coisa que os russos rejeitaram. Os russos, inclusivamente, iniciaram um bloqueio à cidade de Berlim, à parte ocidental de Berlim, onde estavam as zonas de ocupação dos ocidentais, mas a resposta dos aliados foi de iniciar uma ponte aérea. Esta ponte aérea faria com que fosse possível trazer todos os bens necessários para a população de Berlim e, efetivamente, provocou o falhanço do bloqueio. Em 1949, os russos testam as suas primeiras armas atómicas. A resposta dos americanos e dos aliados ocidentais é a formação da NATO, uma organização militar que teria por objetivo resistir a qualquer avanço soviético. Os russos, poucos anos depois, formam uma organização semelhante, intitulada Pacto de Varsóvia, que reuniria os países da Europa de Leste mais a União Soviética numa organização militar que faria frente à NATO e que seria também, obviamente, uma organização para defender da agressão da NATO. Neste momento tínhamos então milhões de soldados frente a frente na Europa e o espectro de uma nova guerra, desta vez nuclear, era bem real. A posse de armas nucleares pelos dois lados, no entanto, levava a uma situação bastante diferente. A destruição mútua estava assegurada pelo armamento nuclear, o que provocaria uma situação de dissuasão. A guerra, então, era muito pouco provável que acontecesse. No entanto, os objetivos dos dois blocos são completamente antagónicos. Por um lado, a União Soviética quer levar o seu sistema económico e político a todo o mundo. Por outro lado, o Ocidente pretende o fim do comunismo por extinção ou conversão. Em ambos os casos, o objetivo era a paz. Mas aquilo que de facto geramos é uma situação de guerra improvável, mas paz completamente impossível. Estávamos então perante uma verdadeira situação de Guerra Fria. E uma Guerra Fria que tinha que ser travada por formas não convencionais. Desde logo, a corrida ao armamento nuclear, mas também armamento convencional, ou seja, exércitos, tanques, aviões, navios, etc. Uma propaganda ideológica tanto em filmes como em livros, como em guerrilha verbal de ambos os lados. Uma guerra de espionagem e contra-espionagem travada pelos serviços secretos de ambas as alianças. O uso e abuso do direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao qual tinham acesso os países que tinham vencido a Segunda Guerra Mundial, designadamente a União Soviética, a China, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Mostras ou tentativas de adquirir a superioridade técnica, por exemplo, a nível tecnológico e na corrida espacial, mas também a superioridade desportiva, de forma a demonstrar que o nosso lado era superior ao lado oposto. A crise dos mísseis de Cuba foi um ponto alto na Guerra Fria e um ponto em que o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Depois dessa crise, Leonid Brezhnev sobe ao poder na União Soviética e é criado o telefone vermelho, que permitia contacto direto entre o presidente americano e o secretário-geral da União Soviética em qualquer momento e que serviria efetivamente para evitar novas crises como a da crise dos mísseis de Cuba. Inicia-se aqui um novo período de coexistência pacífica. Já tinha existido um a seguir à morte de Stalin durante os anos 50, mas neste, efetivamente, começa a haver um esforço para diminuir o número total de armas nucleares. Os tratados SALT 1 e 2, assinados entre Leonid Brezhnev, primeiro Nixon e depois o presidente Jimmy Carter, servem efetivamente para diminuir o arsenal nuclear de um e do outro lado. Na Conferência de Helsínquia, a União Soviética conseguiu que as suas fronteiras da Segunda Guerra Mundial fossem reconhecidas pelos americanos e pelos seus aliados, mas também as discussões sobre direitos humanos. Apesar desta coexistência pacífica, o mundo fica efetivamente dividido nas áreas de influência que vocês conseguem ver neste mapa. Na realidade, as descolonizações ocorrem no meio de enormes tensões.
verificam-se importações enormes de armas para o terceiro mundo. Os Estados Unidos procuravam substituir-se à Inglaterra e à França nas ex-colónias e apoiar qualquer movimento ou governo que se assumisse como combatente ao comunismo. No início dos anos 80, a eleição do presidente Ronald Reagan marca o início de uma nova fase nas relações entre americanos e russos. Os americanos reconhecem que os russos deveriam. Os americanos reconhecem a fragilidade da economia russa e decidem então lançar uma nova corrida ao armamento e uma política mais agressiva, por forma a forçar a economia russa a colapsar o seu próprio sistema. A morte de Leonid Brezhnev e a eventual subida ao poder de Mikhail Gorbachev faz com que os russos reconheçam isso mesmo. E Gorbachev inicia rapidamente um conjunto de manobras de desanuviamento. De 1986 a 1991 sucede-se a retirada dos euromísseis e a diminuição dos mísseis que se encontravam no continente asiático, um conjunto de reformas a que se chamou Perestroika e Glasnost, a cimeira Reagan-Gorbachev, em que é assinado o Tratado de Washington, um tratado de desarmamento nuclear, a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão e, finalmente, a queda do Muro de Berlim. Tudo isto acaba por culminar na dissolução da própria União Soviética e do Pacto de Varsóvia, e a Guerra Fria termina.